Estamos hoje iniciando mais um novo conteúdo sobre a teoria dos conjuntos, e o nosso conteúdo inicia a partir de agora. Diferença de conjuntos, galera, é a mesma coisa que a subtração. A diferença é que na subtração a gente trabalha com números e aqui a gente vai trabalhar com a diferença entre conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, pode ser representado por A menos B, e na sua forma geral, x, existe um x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Nós temos os exemplos aqui, galera, também representado tanto na forma de conjunto como na forma de diagrama. Exemplo, o A, conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B pelos elementos 2, 4 e 5. Eu quero saber quanto é A menos B. Eu vou observar, eu observo que os elementos que se repetem tanto no conjunto A e no conjunto B eu tiro, ou seja, A menos B são os elementos de A que não está em B, ou seja, os elementos de A que não compõem B, 1 e 3. Ao contrário, galera, os elementos de B que não estão em A, observem aqui, 2 está em A, 4 está em A e resta apenas o 5 que não está em A. Então, 5 seria o nosso conjunto unitário. Em forma de diagrama, galera, mais na frente a gente vai estudar. É como se fosse a nossa interseção, que essa parte aqui é a união entre dois conjuntos, é a interseção, ou seja, o A é 1 e 3, aqui a diferença entre A e B é 1 e 3, a diferença entre B e A é 5, e o 2 e o 4 ele fica aqui. Observe que esses dois diagramas eles estão unidos, e o 2 e o 4 tanto pertence ao A quanto pertence ao B. Galera, esse outro exemplozinho aqui, ó, com o conjunto A, com A, B e C, B, D e E. Observem que não tem nenhum elemento igual aqui. O que é que acontece? A de A menos B, eu fico com A. B menos A, eu fico com B, porque não tem nenhum. Ou seja, o único elemento que vai ser, aí pode ser representado, até que na última aula a gente estudou isso, os elementos, quando a gente não tem nenhum elemento contido nem no conjunto A, nem no conjunto B, ele pode ser, tem um elemento que pertence a todos, que é o conjunto vazio. Ou seja, quando é o conjunto vazio, A e B são disjuntos. No diagrama ficaria assim, ó, A, B e C, D e E. Olha aqui novamente, galera, ó, outro conjunto aqui. Observe que o conjunto A e B, conjunto B, A, B, C. E eu quero saber a diferença de B. O que está em A e não está em B. Observem que A e B também está no conjunto B, A e B. Logo, a diferença entre A e B seria o conjunto vazio, viu? Que também pode ser representado assim. Seria um conjunto disjunto. E a diferença entre B e A, ou seja, observe que A está no conjunto A, esse B está no conjunto B e o C não está no conjunto A. Então, no caso, a diferença seria, o C seria o nosso elemento. Estudando isso, galera, a gente também a gente vai estudar a parte complementar de B em A. Dados dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, chama-se complementar de B em relação a A, o conjunto A, diferença de B. Galera, ó, o nosso complementar ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. O complementar de A em B é a mesma coisa que o A menos B, viu?
E a propriedade obrigatória dela, o B tem que estar contido em A, ou seja, o conjunto B tem que fazer parte do conjunto A. E do mesmo jeito se fosse ao contrário, ó, mudando as posições de A e B, o A tinha que estar contido em B por obrigação. Fazendo em diagramas, observem a primeira lá, ó, que o B está dentro do conjunto A, não é? Ó, aqui o conjunto B, aqui o conjunto A, ou seja, o Bzinho em cima e o A embaixo, porque é o geral. Galera, ó, essa observaçãozinha é muito importante, prestem atenção. Observação. O C, complemento de B em relação a A, é o que falta para o B se tornar o A. Ou seja, é o que falta para o B se igualar a A. Um exemplo, galera. Conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 4 e 8. Observem que o B é menor, ou seja, o complemento de B em relação a A. É o que falta para B se igualar a A. Quais são os conjuntos que faltam aqui para B se igualar a A? Observe que eu tenho um 0, observe que eu tenho 4 e observe aqui que eu tenho 8. Os números 2 e 6 seria o complemento para B se tornar A, tá bom? E quando eu tenho um exemplo, o conjunto A, 2 e 3, e B, o conjunto vazio. O que é que B falta em B para se tornar A? O 1, 2 e o 3, galera, viu? O conjunto vazio tem em todos. E é isso. Agora a gente vai passar para uma parte essencial dos conjuntos, né? Que é a união e intersecção. É rápido, a gente vai estudar isso e vai ver uns exemplos para cada um. União, galera, a gente vai começar com a união. Todos nós sabemos que unir é a união de alguma coisa. Casamento, por exemplo, a união matrimonial, união entre duas pessoas. E aqui a gente vai trabalhar entre a união entre dois conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B, conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. A união pode ser representada por esse Uzinho aqui para cima ou um Vzinho, fica a critério de vocês. E a propriedadezinha, existe um X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. A gente vai direto para os exemplos para ficar mais fácil para a gente aprender. Eu tenho aqui o conjunto A formado por A, B e C, conjunto B formado por C e D. Eu quero a união deles dois, ou seja, a união eu vou unir eles dois aqui. Observe, galera, observe que o C se repete aqui e se repete aqui, ou seja, a união ele não coloca o C duas vezes, ele segue só com uma, ou seja, a união entre A e B seria A, B, C e D. Em diagrama ficaria assim, a gente colocaria o C, ó, porque ele está na interseção, que é isso aqui. A interseção, galera, é o elemento que faz parte tanto de todos os conjuntos, tanto de A e de B. O C faz parte de A e o C faz parte de B, ou seja, mas a união a gente tem que traçar tudinho aqui, ó. Esses risquinhos aqui mostra que é a união geral. Quando todos os elementos são diferentes, galera, aqui, ó, observe, é mais fácil, mais prático, fica normal, ó. 5, 6, 8 e 9, a gente só unir eles. Só que quando a gente for montar o diagrama, a gente observa que não tem nenhuma interseção, não tem nenhum elemento que faz parte de A quanto de B. Quando não temos nenhum elemento que faz parte de A ou de B, seria o elemento vazio. Então, como é o elemento vazio, o conjunto é disjunto. E observem, galera, 4, conjunto A aqui, nesse outro aqui, 4, 7 e B, 4, 6 e 7. Observe que A está contido em B, não é isso? A união é normal, como a gente já sabe, é unir todos sem se repetir. 4, 7, repetir o A e o 6. E aqui na hora da gente for fazer a união, vendo já que A está contido em B, a gente coloca o A, aqui é o diagrama que chama,
e o B, o A é 4 e 7 e o B é 6, sabendo que A faz parte de B, ou seja, B é o geral, 4, 6 e 7, ok? Também a interseção, galera, que a gente tem que tomar cuidado, ela também é prática e ela é fácil. A interseção, ela é quando um elemento faz parte, um ou dois elementos ou três fazem parte de dois conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, a intersecção A, o usinho vai ser para baixo dessa vez, na intersecção, viu? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B, ou seja, os elementos que pertencem tanto a A quanto pertencem a B, como eu já havia mostrado para vocês. A interseção de B, existe um X tal que X pertence a A e X pertence a B. Tem uns exemplos práticos para a gente ver aqui, ó. A, B e C, o conjunto A, o B, C e D. Eu quero a interseção. O único elemento que tanto está no conjunto A como está com o conjunto B é o C. Provando em diagrama, A e B, o D e o C está bem aqui, ó. Bem por aqui, é a nossa intersecção. Galera, se o conjunto, todos os elementos for diferente, a gente já sabe. A única intersecção seria o conjunto vazio, ou seja, esse conjunto aqui seria chamado de junto. Conjunto vazio pode ser representado assim ou assim, viu? 4, 7, 4, 6 e 7, galera. A gente observa que o A está contido em B, não é isso? Ó? A, 4 e 7, 4 e 7. Mas isso quer dizer que o 4 e 7 tanto está no A como está no B. Então, 4 e 7 seriam a interseção. A intersecção, a gente mostrando no diagrama, né? O B fica aqui, que é o 7, e o 4 e o 7 aqui. E a gente já mostra aqui, representando por esses riscos, esses rabiscos aqui, que é a intersecção. Do mesmo jeito aqui, ó, a intersecção aqui, a gente mostra pelos rabiscozinhos. É fácil, os elementos que estão contidos. Galera, e a gente também, nessa parte do livro de vocês, as propriedades da união e da intersecção, elas são a mesma, galera, viu? Primeiro é a propriedade comutativa, né? Observe, A está unida a B e B está unida a A, ou seja, isso a gente utiliza, tá bom? Tanto faz a união de A com B, como B com A. E do mesmo jeito a intersecção, tanto faz a intersecção de A com B com A não vai mudar. A união de A com B na parte associativa não vai mudar. Observe que A está unida a B, que está unida a C, e tanto faz. Ó. Aqui eu já coloquei A unido a B e B unido a C, do mesmo jeito com a intersecção. E a distributiva é distribuir, né? Aqui está vendo que a interseção de B com a união de B e C, eu só distribuir a intersecção com B, a união, a intersecção com C, e a gente também usa isso na intersecção, tá bom? A está contido em B é equivalente a A, que é unido a B, que é igual a B, e também é equivalente à intersecção de B, que é igual a A, viu? A gente também já viu esse exemplo. Eu tenho um exemplozinho aqui para vocês, para a gente resolver e a gente ficar já pronto para as nossas atividades. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. De 40 alunos, galera. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Galera, observem que eu montei aqui um diagramazinho, né? Aqui é o conjunto universo é o geral que nós temos, que seria os 40 alunos. E eu montei, ó, aqui é a primeira questão, aqui é a segunda questão. E a pergunta no final, quantos alunos erraram as 2 questões? Cuidado, galera. Por exemplo, no que está dizendo, ó, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda. A gente sempre é bom começar pela intersecção, não é isso?
Observem que 10 pessoas acertaram as duas, tanto a primeira quanto a segunda. Então, eu não posso colocar 25 aqui, viu? Porque duas pessoas acertaram tanto a primeira como a segunda. Ou seja, seria 25 menos esse 10 aqui, que seria 15. E do mesmo jeito seria na segunda. Eu não posso colocar as 20 pessoas que acertaram a segunda. Porque se eu colocasse, ó, seria aqui 25 e aqui 20, seria 45 pessoas. Já passava com mais 10 da interseção, seria 55, sendo que a turma só tem 40 alunos, pessoal. Fica até sem lógica, não é isso? Ou seja, 15 menos 10, que é a intersecção, 25 menos 10, que é a intersecção, que fica 15, 20 menos 10, que é a intersecção, fica 10 aqui, e a gente dá para distribuir. 15 pessoas acertaram a primeira, 10 pessoas acertaram a segunda e 10 pessoas acertaram as duas questões. São questão de raciocínio. Agora eu vou responder a minha pergunta. Quantos alunos erraram as duas questões? Observem que 15 mais 10 dá 35. Para chegar em 40, falta 5 alunos. Então, 5 alunos erraram todas as questões. E é isso, por isso é só, galera. Por hoje é isso. A gente vai dar continuidade na aula e em breve eu repassarei os exercícios que vocês devem fazer. Valeu, fiquem em casa.